Olá, bem-vindo ao canal Embedded Linux. Meu nome é Raul Munhoz e eu estou gravando uma série de vídeos sobre sistemas embarcados rodando Linux. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma parte muito importante no desenvolvimento de um projeto, o momento de decidir qual pino vai ter qual funcionalidade. Essa fase é extremamente importante, pois ela antecede o desenvolvimento de uma placa, e obviamente alterar um hardware não é uma coisa tão simples assim. Essa parte também é um pouco confusa, porque nem sempre todas as funcionalidades conseguem ser externalizadas pelos pinos disponíveis pelo chip que você está usando. Ou seja, muitas vezes você tem mais funcionalidades do que pinos disponíveis para conseguir externalizar isso. Eu separei uma série de recortes de datasheet e de manual de referência que eu quero passar por eles e falar um pouco sobre essa multiplexagem de pinos aqui na tela do meu computador. Mas antes disso, eu queria agradecer a todo mundo que está comentando meus vídeos, pedir para que vocês continuem comentando, acho que essa é a maior motivação de continuar criando conteúdo aqui no canal. E se você ainda não segue o canal, eu deixei um botãozinho aqui no canto que você, assistindo esse vídeo, consegue começar a seguir o canal. Então não deixa de clicar e seguir o canal para poder acompanhar os próximos vídeos, deixar o seu like, deixar o seu comentário e interagir ao máximo com esse canal. Eu vou passar agora para a tela do meu computador para a gente ver o que eu separei para o vídeo de hoje e entender um pouco mais como fazer essas definições de pinos por funcionalidades. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu deixei aqui separado uma imagem de um microcontrolador e de um microprocessador, porque essa parte de multiplexar pinos, ela é importante não só para o desenvolvimento de microprocessadores e de Linux, mas também de microcontroladores. Então o que eu quero mostrar aqui é que fazendo isso para um microprocessador, alterando lá o kernel do Linux, isso é muito parecido de como se faz para um microcontrolador. A única diferença é que um microprocessador tem muito mais funcionalidades e opções, mas tudo que a gente vai falar aqui hoje também se aplica para um microcontrolador. E aí, como eu falei, essa parte eu ilustrei aqui com algumas linhas em vermelho, amarelo, em rosa, para mostrar que essa parte é a parte que a gente vai definir qual pino desse processador ou desse microcontrolador vai ser conectado em qual funcionalidade, em qual interfaceamento, é uma GPIO, é uma CPI, é uma UART. E parece ser simples essa decisão, né? Mas nem sempre é tão simples assim. E é isso que eu quero mostrar aqui nesses slides. Então, quando você vai para um site de um microcontrolador ou de um microprocessador, eu separei aqui uma imagem de um diagrama de blocos de um MSP430 que eu peguei aleatoriamente no site da Texas e também do microprocessador que a gente vai falar hoje, que é o IMX6 ULL da NXP. E aí quando você vê um diagrama de blocos assim, tudo muito bonito. Você vê aqui até 8 arts, aqui onde está meu mouse. Você vê aqui 4 SPI. Você vê uma série de funcionalidades aqui que estão disponíveis dentro desse chip. Mas fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo nem sempre é tão trivial assim. Então eu separei agora somente o IMX6 ULL. E aí aqui eu estou mostrando de novo o diagrama de blocos, que fala que tem N opções aqui de interfaces. Uma que chama muita atenção, essas 8 arts. E aí aqui eu recortei uma parte do datasheet que também reforça aqui 8 arts, 8 PWMs, 4 I2Cs, 4 SPIs. E você olha isso tudo e fala assim, nossa, eu tenho todas as interfaces do mundo que eu preciso, né? E aí aqui eu achei mais um diagrama de bloco mais detalhado do IMX6ULL aqui dentro do datasheet, né? Mas nem sempre é um mar de rosas. Na hora que a gente vai olhar aqui, tem uma palavra que me chama bastante atenção nesse primeiro diagrama de blocos, que é essa parte aqui, ó, compartilhado. Ou seja, as UARTs, as SPIs, a I2C, ela muitas vezes compartilham pinos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode usar uma UART ou usar uma I2C, usar uma UART ou uma SPI. E isso limita bastante as possibilidades dentro do seu chip, dentro do seu projeto. Eu peguei aqui um recorte do Reference Manual do IMX6ULL. Esse documento é extremamente importante para você ver exatamente a estrutura de registrador do seu processador e entender o que
cada registrador faz, e um dos registradores que tem lá é o IOMUX. Eu recortei aqui uma parte do manual de referência do IMX6ULL, e nesse texto aqui ele fala que um registrador chamado IOMUX ele é o responsável por trocar as características do pino, leves de tensão aqui e algumas outras características de cada pino. Mas o que eu quero destacar é principalmente o multiplexing dele ali, que é as possibilidades de ter mais de uma opção no mesmo pino. E aí aqui tem uma tabela que ele dividiu por funcionalidade. Então o ART é a funcionalidade dessa primeira tabela aqui, e a I2C3 a funcionalidade dessa outra tabela. E aí aqui tem os sinais que podem ter em cada funcionalidade, e quais pinos de opção ele pode ser, essa funcionalidade, esse sinal pode ser usado. Só para não ficar tão confuso, esses nomes da terceira coluna aqui são nomes de pinos que ele coloca já o nome de uma funcionalidade para facilitar que é a funcionalidade default daquele pino, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer aqui então é, para o ART1, para o RxData, existem dois pinos que são possíveis ser usados. Um que ele chama de GPIO Banco 1 IO 3 e um que ele chama de o ART1 RxData, que é o mesmo nome inclusive desse sinal. E também a configuração default que eles indicam. Mas aqui eu queria mostrar mais uma outra coisa, né? Se você pegar a I2C3, por exemplo, no sinal SCL, também existe a possibilidade de usar o pino UART1 TXData. Ou seja, desse lado aqui você está falando de pinos e ali de funcionalidades. Então, se por algum motivo você quiser usar o ART1, o RxData, no pino que ele chama de default, o ART1 RxData, na I2C3, no SCL, você já fica sem essa opção de usar esse pino ART1 RxData, porque ele já está sendo usado. E o que isso quer dizer? Se você estiver usando por algum motivo a Ethernet 2 RxData, esse pino aqui, o Ethernet 2 RxData, o pino LCD Data 01, e você precisar de I2C3 ao mesmo tempo de uma UART1, você não vai ter essa opção. Você vai ter que pensar em quais são as suas prioridades para escolher o pino correto. Então parece muito simples, mas quando você quer usar muitos periféricos ao mesmo tempo, isso pode se tornar bem confuso. Aqui no manual de referência ainda, eu recortei a parte que mostra o registrador exato que configura aquele pino que a gente comentou, que é o pino ART1 RxData. Então, dentro daquele pino ART1 RxData, você tem aqui 9 alternativas, e olha quantas opções eu tenho. A ART1 é a alternativa 0, aí eu tenho Ethernet, 2C, CSI, GPT1, GPIO, e até o ART5TX aqui. São N opções que eu tenho para usar nesse pino. Então, como escolher qual usar, né? E aí, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Eu recortei lá do Device Tree a estrutura que define o ART1, e aí você vai ver aqui que é o ART1, a struct que define ela é o ART1, aí tem aqui o RxData, esse underline, o ART1 DTRX é exatamente o que adiciona a configuração nesse registrador. E aí eu fui mais a fundo no Device Tree e a definição desse o ART1 DTTX, eu não sei exatamente porque está TX aqui, ele fala aqui ó, que o registrador é o 008, que eu deixei em vermelho aqui também, e o Mux Mode é o 00. Então lá na frente, quando a gente for fazer o Device Tree, da nossa placa, que a gente já tiver decidido quais pinos usar, vai ser extremamente importante fazer esse Device Tree da maneira correta para configurar esses pinos corretamente. E no microcontrolador é muito parecido também. Você tem que pegar ali um registrador que define quais pinos vão ser usados e adicionar a configuração nesse registrador. Então, resumindo, eu separei aqui um bloquinho que tem aqui várias UARTs, SPI, I2C e CAN, eu escolhi aqui aleatoriamente, mas o fato e eu tenho pinos que levam os nomes muitas vezes dos sinais
que são definidos anteriormente já, que são usados como default. E aí aqui eu separei de novo, ó, o art1 rx data, e aí eu exemplifiquei aqui que o art, eu copiei a tabela anterior aqui, o art1, eu vou querer usar o rx data como o art1 e ela conflita com a I2C. Então, como que você faz isso na prática? Como que você define todas as funcionalidades que você vai usar e como você prepara isso tudo? Acho que o mais importante é você entender primeiro quais são as funcionalidades principais que você precisa e fazer uma lista delas em ordem de prioridade. Isso já te ajuda muito a começar a definir isso. Então, eu falei agora aqui dessas tabelas, mas eu vou mostrar mais para frente como exatamente fazer isso. O fato é, eu vou usar um computador em módulo no meu produto e isso se torna ainda mais abstraído. O que isso quer dizer? Quando você tem um processador soldado na placa, no caso do MX6ULL, eu tenho mais ou menos 272 pinos disponíveis. É importante lembrar que desses 272 pinos, eu contei mais ou menos por cima nessa tabela aqui do datasheet, mais ou menos 76 pinos são alimentações. Ou seja, o que sobra são 196 pinos, sendo que dentro desses 196 pinos, você precisa de mais ou menos uma grande quantidade ali, eu não sei dizer um número exato, mas uma grande quantidade para RAM e para flash que vai estar no computador em módulo. Então, como vocês sabem, eu já comentei antes, eu escolhi um computador em módulo da Toradex, da família Colibri. Esse computador em módulo é um computador em módulo que tem 200 pinos disponíveis, sendo que mais ou menos 20 dos pinos são alimentação e 180 sobram aqui nesse barramento de SODIN para se externalizar. Então, o que eu quis mostrar nessa conta rápida aqui é que desses 180 pinos que sobram aqui, são a maioria dos pinos que realmente você vai usar e você vai decidir essa parte de MUX, que é o ART, SPI, 2C, Display, Áudio, Ethernet e tudo mais. Então, você não perde funcionalidade usando um computador em módulo. Muito pelo contrário, a maioria dos pinos que são mais importantes já estão aqui ligados e facilitam sua vida. Olhando o datasheet da família Colibri, a gente tem uma tabela aqui que mostra exatamente todos os pinos, e aí de novo aqui o ART1RX e as 8 funcionalidades que ela tem. Quando eu estava naquele slide que eu falei que você tem que definir quais funcionalidades você tem que em seguida ir para uma tabela parecida com essa que eu estou mostrando aqui. Ou seja, se eu fosse vocês, eu criaria um Excel com todos os pinos e todas as funcionalidades e começaria destacando quais você precisa e vai já anotando, por exemplo, como está aqui em amarelo. Da família Colibri, a gente já tem uma sugestão de algumas interfaces default que são exatamente as que estão em amarelo aqui. É lógico que essa tabela tem muito mais pinos do que está disponível aqui. E o que eu queria mostrar aqui é que exatamente as placas bases que os fabricantes te dão já são uma boa base para se começar a fazer isso. E aí, obviamente, se você tem alguma coisa excedente do que tem disponível numa placa base, então o que eu quero dizer é, se você tem a placa do fabricante, ou da própria NXP, ou de um computador em módulo, e você viu já as opções que ele deixa como default, você vai ter que provavelmente se preocupar com as coisas que excedem essas interfaces default. E aí como que eu faria? Então eu falei já que eu selecionaria cada funcionalidade que eu quero, e aí aqui eu tenho uma lista de funcionalidades, aí depois aqui um exemplo de selecionando algumas opções que eu quero, pegaria essa tabela, que nem eu falei, e começaria a riscar quais eu quero e começaria a enxergar esses conflitos. Uma ferramenta que pode ajudar bastante em alguns fabricantes, no caso da Toradex, eles disponibilizam um programa que chama Toradex Pinout Designer. O que esse programa faz? Você seleciona aqui quais as interfaces você quer, você seleciona quais pinos você quer usar, tem todas as opções de pinos que estão naquela tabela jogadas aqui nesse software, e você consegue ver os conflitos entre interfaces. Não só isso, você consegue ver a possibilidade de usar mais de um módulo da família e se isso conflita entre uma família ou outra. Ou seja, a Toradex, a família Colibri, você tem aqui interfaces
padrões, que são o ART1, o ART2, o ART3, uma I2C, uma SPI, mas eventualmente se você quiser usar o ART4, 5, isso não é pino compatível e aí pode eventualmente ter algum conflito aqui, e aí é o momento que esse programa pode ajudar muito, se você vai usar mais de um módulo. Bom, eu vou usar esse programa em seguida nos meus próximos vídeos e exatamente o próximo vídeo vai ser selecionar as interfaces que eu decidi nos requisitos do vídeo anterior e vou mostrar exatamente como que eu vou montar esses pinos na minha placa. Então, no vídeo de hoje eu falei um pouquinho sobre como escolher quais pinos vão ser quais funções no seu projeto. Eu sei que é um tema muito confuso, principalmente porque muitos nomes de funcionalidades são os mesmos nomes dos pinos. Vai ficar um pouco mais claro no próximo vídeo, onde eu vou estruturar, usando o Pinout Designer, quais pinos eu vou usar e vou tentar fazer isso de uma maneira que seja compatível para todos os módulos, usando aqueles requisitos que eu já fiz no vídeo anterior. Se você está gostando desses vídeos, não deixe de comentar esse vídeo, me fale se vocês estão gostando, se está sendo claro, se eu estou conseguindo explicar bem o que eu quero falar. Se vocês tiverem alguma sugestão, não deixe de comentar. Se você ainda não segue o canal, eu deixei um botãozinho que fica do lado do vídeo o tempo todo. Não deixe de seguir o canal e deixar o like também se você gostou desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.